Oi pessoal, eu sou Vini Castro, leitor, designer e escritor, e eu tô aqui com meu namorado e a gente vai falar de Não Quero Ser Como Você. Eu não sou nem escritor, nem designer, mas sou leitor, assim como o Vinícius, sou namorado dele. E faço mestrado na USP, em Linguística, amado também pela USP, sou linguista. Se você nunca leu esse livro, a gente vai ter um pedaço desse vídeo sem spoilers e outra com spoilers pra você não se perder, tá? Sobre o que é esse livro? Você me pergunta. Esse livro, ele conta a história dessas duas pessoas muito diferentes, que é o Lucas e o Gabriel, que eles basicamente têm vivências muito diferentes dentro do mundo LGBT. Em algum momento do livro, a história dele vai se entrelaçar, mas os dois vão ter muitas coisas pra viver nessa vida. Quanto menos você souber desse livro, melhor, com certeza. Mas vai pensando que é uma história que fala muito sobre autodescoberta, sobre traumas. O livro também fala um pouco sobre amizades, os seus desdobramentos ao longo do livro, família, confiança, liberdades, autoconfiança e confiança nas pessoas. Se você tá procurando um livro de romance, não é o caso desse livro. Ele foca muito mais na vivência dessas pessoas e como isso molda a personalidade delas ao longo do livro. Por mais que o romance não seja o foco, o romance ele é subalternizado em relação a várias relações de amizade, relações familiares, relações profissionais que acontecem ao longo da narrativa. Se você me acompanha no Scooby, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, foi um dos queridinhos já desse ano. O Vinícius Fernandes é um autor brasileiro, que é o mesmo autor desse livro, e também de O Garoto na Alta da Torre, que também provavelmente vou fazer um vídeo resenha. Se você quiser que nós dois estejamos aqui pra falar desse livro, já deixa o like e já comenta aí, por favor. Eu dei 5 estrelas porque merece muito. O Vinícius Fernandes é meu escritor preferido da vida, de escritor contemporâneo. Eu sou muito fãzaço dele. A gente conversa quase todos os dias, que eu sou muito viciado nele. Em relação ao Garotão da Torre, também é um puta livro. É um livro que eu chorei horrores. Esse eu não chorei, mas eu chorei muito, muito, muito no outro, assim. Não, nesse do Não Quero Ser Com Você, eu chorei igual uma faca velha. Foi uma tristeza que só, inclusive, eu tava trabalhando nesse dia. Eu tava ouvindo o livro em audiobook, aí enquanto eu tava trabalhando, eu ouvindo o audiobook chorando, foi um caos que só. Meu chefe me ligando, nossa. Porque no meu caso eu não chorei, porque como eu já tinha lido o primeiro livro, que é o Garotão da Torre, eu já sabia que, como eu não conhecia muito o autor, eu já percebi, tipo assim, vai acontecer muita coisa no final, e aconteceu. Então, tipo assim, eu chorei, eu não esperava, foram expectativas que eu não tinha. Foi passando a leitura, eu percebi assim, mano, vai acontecer a mesma coisa do outro. Então, vai morrer alguém aqui, vai acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer uma reviravolta, vai ter isso. Eu fiquei tipo, já sabia que ia acontecer isso, mas o livro tem 223 páginas, né, de texto escrito, de narrativa. Basicamente a metade do outro. Eu peguei basicamente o plot twist do livro, eu fiquei... Ah, não, mas eu vou dizer, esse livro não é previsível, ele tem uma reviravolta que é muito difícil de pegar. É claro, se você gosta muito de livros com plot twist, pode ser que você pegue. Ele dá muitas pistas do que vai acontecer e ele tem uma reviravolta que eu realmente não esperava, fiquei muito feliz com ela, mas ele não é um livro óbvio. Ao longo que você vai lendo o livro, ele parece um livro leve, ele parece um livro tranquilo de ler, assim, tranquilo. Mas, tipo, você não vai esperando que ele vai tomar outras proporções em algum momento, sabe? Porque esse livro, ele tem uma mudança de tom. Até a metade dele, ele parece até meio comédia romântica, assim, até a parte lá do Gabriel, ele é bem levinho, assim, a vivência dele com os amigos da escola. Quando vai pro terceiro quarto do livro, aí ele já muda de tom e vira um dramalhão. Ele começa a ficar muito mais acelerado, porque tem uma coisa que a gente chama na literatura, que tem uma coisa que é mais cênica e tem uma coisa que é mais sumárica. Então, tem uma coisa que é mais sumárica, quando é uma descrição dos personagens, dos lugares, um detalhamento. E depois, quando a gente fala que é o cênico, é quando é só ação, acontece muita coisa. É devagar, porque é um modo cênico, não sumárico. Foi chegando o final e eu fiquei, mano... Ele falou uma coisa na sinopse que até agora não aconteceu. Fui juntando as chaves, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui. Eu assim, eu acho que pode ser isso. E foi o que aconteceu. Mas eu demorei, tá? Acho que a gente pode falar um pouco agora com spoilers, né? Sobre nossas partes favoritas. Com certeza. Aí eu vou começar. Para mim merecer 5 estrelas e eu vou explicar o porquê. Livros de autodescobertas, de sobreviver, ou sobrevivência, ou sobrevivência, como vocês preferirem, porque é exatamente isso que o livro fala, é sobre isso. É um jogo de perspectivas, assim, tem a perspectiva do Gabriel, depois do Lucas, só que chega uma hora em que o Lucas fala assim, não quero ser como você, ou quero ser como você, e tanto na perspectiva do Gabriel quanto na perspectiva do Lucas. Só que daí depois, quando você pega o plot twist, na verdade, não é Gabriel e nem Lucas, mas é Lucas Gabriel, e você fica, mano, esse negócio é muito surreal. Eu esperava nunca que eles fossem a mesma pessoa, gente. Eu falei isso, pensei nisso na página 156. Cara, porque assim, eles têm coisas muito diferentes. E até quando depois que termina o livro, a gente percebe, porque depois que a gente cresce, a gente tem outra cabeça, né? De quando a gente é adolescente, de quando a gente é jovem adulto. Mas no caso deles, vai ter essa quebra, esse trauma muito grande que o Gabriel vai sentir, que é a perda do Alan e a perda da avó dele. Gertrudes. Eu chorei tanto quando ela morreu. Eu nem falo. Eu chorei, mas eu chorei por dentro. Comecei a chorar
O olho começou, olho piscina, na morte do Alan. Mas eu não comecei a chorar. Eu fiquei tipo, olho piscina. A avó dele morre. E logo depois, o plot twist, nossa, eu já tava em prantos, assim, porque, oh, meu Deus, deu tudo errado, cara. Eu fiquei com muita raiva quando o Alan morreu, porque ele foi Não, Gente, a morte dele é ele muito foi pesada. preconceito de homofobia, de pessoas com bastão, que descreve tudo isso no livro, e ocasionou. Também foi muito covardia do lado do Vinícius, tá? Ele não morre na hora. Ele morre no hospital depois. Ele tem a complicação lá na hora da cirurgia, não sei o que, e virou camisa de saudade o Alan, coitado. O Alan, basicamente, o médico chegou falando que ele teve um inchaço no cérebro. O Gabriel precisaria esperar, porque eles iriam fazer uma cirurgia de urgência para tentar descomprimir o cérebro, acho que é esse o termo que ele utiliza. Mas depois o médico chega e fala que ele teve uma morte cerebral. E assim, eu fiquei muito... Eu já tava com tanta raiva, já tava com tanto choque pelo fato deles ter sido na porta de casa. Os pais tinham viajado, então ela tava sozinha em casa. Ele se encontrava com o Gabriel logo mais. Quando a avó dele morreu, que ela morre logo em seguida, porque aparece um capítulo só pra ela pela primeira vez no livro. Antes é só Lucas, Gabriel, Lucas, Gabriel, Lucas, Gabriel. E aparece Gertrudes. Eu fiquei por andar morrer. O Gabriel, ele passa por vários traumas, né? Porque os pais não aceitam ele, a avó vai acabar aceitando ele e meio que adota, ela se torna a mãe dele, afeto por ela como mamãe, tem uma relação, uma troca familiar e amorosa muito, muito bonita, tem uma relação de afeto muito, muito legal e muito gostosa e muito fraternal. Acho que é uma relação fraternal muito bonita. Só que daí depois, o Gabriel, ele tende saber lidar com as situações de uma outra perspectiva. Ele tende a aprender a ignorar, ele começa a ignorar. Só que depois que os dois morreram, ele precisa encontrar uma forma de poder lidar com essa dor. Ele fala que quer ser igual o pai. Então ele quer ser como você. Uma pessoa fria, que os pais não queriam aceitar o filho, tanto que expulsou de casa. Ele fala que quer ser como o pai dele para poder ser a pessoa fria, lidar com todas as situações e construir muralhas e não deixar as emoções tomarem conta. Aí aparece o Felipe. A entrada do Felipe na história, no começo, parece super sutil. Parece que ele nem vai ser um personagem relevante, assim, quando você tá lendo. 100%. Ele só tá na perspectiva do Lucas. E a forma que ele entra na história é uma forma muito, muito inteligente que o Vinícius colocou, porque ele é basicamente um paralelo entre a personalidade antiga do Lucas, que é o Gabriel. Porque o Felipe, ele começa sendo só um amigo do Lucas lá do bar e tal. Ele, tipo, às vezes conversa e tal. Ele nem tinha um interesse romântico um no outro e tal. Mas a partir do momento que o Lucas começa a investir nele, na primeira vez que eles ficam, o Felipe já fica todo emocionado. Fica atrás dele, mandando mensagem, não sei o quê. E o Lucas com aqueles murais, né, de que ele tá sempre falando. Ele fala um momento pra ele que ele não quer ser como o Felipe. É um paralelo com o próprio Gabriel, porque ele não quer mais, né, nesse momento da história, depois ele muda de opinião, mas nesse momento da história ele faz de tudo pra não ser como ele era antes, como ele era com o Gabriel. E ele fala isso, ele pensa isso sobre o Felipe. Então é uma jogada, assim, de narrativa que eu achei brilhante, assim, foi uma das coisas que eu mais admirei no livro todo. Em cada perspectiva tem personagens daquela perspectiva. Então tem personagens que a Luana, a Melissa, a Juliana, o Alan. E depois aparece o Matheus, que é amigo da Melissa, e outros personagens que o Gabriel se relaciona, mas não dá certo. Ele é a pessoa fracassada no relacionamento. Mas ele é a pessoa sempre aberta, ele Eu era sempre assim. acredita no amor. Até aparecer. Mas também tem na perspectiva do Lucas, que daí é a Amora, depois a gente descobre que é a Luana, e daí tem as pessoas do bar, daí tem o Felipe, os outros caras que ele encontra no aplicativo de relacionamento, porque o Lucas é uma pessoa assim, ele é uma pessoa muito ativa, sexualmente falando, e relações fluidas, líquidas, de palma, que tipo, pegou, usou, tchau. É basicamente um amplo processo de coisificação. Mas ó, tem uma passagem muito legal na perspectiva do Lucas. Tudo é um reflexo do que elas mesmas têm a oferecer. E aí, psicólogo, ele tá atendendo o Pedro, que é uma paciente que ele começa a se identificar porque provoca gatilhos no Lucas, do passado dele. Durante todo o livro, o Lucas fala de traumas do passado, a muralha, para não deixar os sentimentos tomarem de conta. Ou seja, na hora que ele fala que tudo é um reflexo do que elas mesmas têm a oferecer, é porque ele é uma pessoa fechada, é uma pessoa reclusa, assim como o pai dele. Então ele quer ser como o pai dele por uma questão de sobrevivência. E toda a relação dele com o Pedro também enriquece bastante a narrativa. E isso é uma coisa legal também nesse livro. Os personagens não são perfeitos. O Lucas, ele consegue ser um puta babaca quando ele quer. Porque o Pedro, ele começa a se afeiçoar muito ao Lucas, porque ele tá se descobrindo gay também, o Pedro. E a mãe dele não aceita esse tipo de coisa. Exato. E tá lá tratando com o Lucas. Ele tá ajudando ele, com certeza. Só que ele chega num ponto que ele mesmo não tá conseguindo lidar com o Pedro ali no consultório dele todos os dias, porque ele é muito
muito parecido com o Gabriel. Então, ele começa a cortar, bota a spinning pra outra pessoa e tal. E eu ficava tipo, mano, Lucas, cara, é pra você ajudar, é sua profissão, sabe? Tipo, ele vai misturando muito essas coisas. Não é um personagem perfeito, né? Todos nós somos humanos, todos nós temos defeitos, imperfeições. Muitas histórias que eu vejo por aí, às vezes o personagem ele é um cristalzinho, não faz mal pra ninguém, e não é o caso aqui. Eu acho isso um puta ponto positivo também. Ele passa o paciente Pedro pra amiga dele que também é psicóloga, que é a Amora, que é a Luana. Ela fala, ó, eu super entendo, passa pra mim mesmo. Eu fiquei puto nessa hora, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. A outra passagem, na página 32, é a perspectiva do Lucas de novo. O seu eu de outra época conhecera pessoas como ele. Conseguiam não sucumbir aos sentimentos. Pessoas que separavam muito bem o carnal do sentimental. E exatamente por ser atingido por gente daquele jeito, Lucas sempre pensara, quero ser como você. Não tinha essa perspectiva de pessoas que eram frias e que não estragavam sentimentos, que se relacionavam sem se apegar, uma coisa muito difícil pra mim. Enfim, quando eu conheci esse Beija Teu Fruto, eu falei, ai meu Deus, me apaixonei. Enfim. Então, estamos em páginas diferentes. O que tá dizendo isso não é o Lucas, é o Felipe, o apartamento do Lucas. Sei que a única coisa que você quer de mim é me usar como um brinquedo sexual. É me chamar sempre que precisar. Eu queria isso. Queria ser como você. O Felipe queria ser como o Lucas, de poder ficar sem se apegar. Só que o Felipe, ao contrário do Lucas, e assim como o Gabriel, ele é a pessoa que se entrega aos sentimentos. Mas que alguém pra se envolver, se entregar. Página 220, que é já no final. Desembaçou o espelho com o movimento da mão esquerda e encarou seus olhos castanhos. Depois de tudo que vivera, seus caminhos o levaram até aquele momento. Fechou os olhos, respirou fundo, os abriu outra vez. Não quero ser como você. O espelho, no livro, tem um papel muito importante, porque ele se olha, ele se auto-reflete, ele tira o embaço para poder se enxergar, que é o Lucas Gabriel. Uhum. Não é o Lucas Ele, e não o Gabriel. É é o o Lucas momento Gabriel. que ele finalmente se encontra, né? Que ele olha pro espelho, pra pessoa que ele é agora, e em algum momento ele almejou ser, ele olha pra essa pessoa que não quer ser mais. Ele desembaça e fala, não quero ser como você. Tipo, quero ser o Lucas Gabriel. Uhum. O Gabriel e o Lucas ao mesmo tempo, mas a pessoa aqui é porque Gabriel é o nome dele desde o início. Só que na verdade ele não gosta do segundo nome dele, que é Gabriel. No Scooby eu fiz uma jogada muito importante na minha resenha. Lucas é um discípulo de Jesus. Ele era um médico inicialmente, então tem essa ideia do profissionalismo. E depois nós temos o Gabriel, que é essa ideia do Miguel Arcanjo, apresenta o espírito da verdade. Então, verdade na ideia de poder se entregar aos sentimentos, ser quem ele é de verdade. Enquanto que o Lucas é essa pessoa profissional. Ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, ele só vem pro trabalho. Tem alguém que tem estabilidade financeira, que tem estabilidade mental por um momento, depois não tem mais, porque ele começa a ter vários problemas mentais, esses jogos de demônios começam a afetar ele. Então, tipo assim, eu consigo enxergar uma questão divina aí, entre Lucas e Gabriel, entre o anjo, Miguel Arcanjo e esse discípulo de Jesus. Acho que isso deu uma pirada, mas tudo bem. Eu não acho que não é pirada, não, acho que é muito poético. Não teve muitas coisas que eu não gostei. Eu acho que a única coisa que me segurou um pouco pra não ler mais rápido foi que eu acho que os capítulos do Lucas são muito enrolados. Muitas vezes ele é um pouco repetitivo. Ele tem uma filosofia de vida dele e às vezes ele repete isso várias vezes. Às vezes no mesmo capítulo, às vezes no outro capítulo parece que é um capítulo muito igual, porque eles falam basicamente a mesma coisa. Aí eu fico tipo, tá, outro capítulo do Lucas, aí sai. E o Gabriel acontece muito mais coisa, porque ele é um menino que tá se descobrindo, ele tem muitos amigos, tá acontecendo muita coisa. E o Lucas, ele é muito recluso. Então, os capítulos deles são um pouco mais cansativos. São sim. Acho que tem essa dualidade de personalidades, mas ao mesmo tempo fica um pouquinho maçante assim. Eu não sei quantas pessoas aí já conviveram com psicólogos e tal, mas uma coisa que eu fiquei sentindo falta, não sei se o Vinícius tirou isso porque ele quis, mas o Lucas, ele não faz terapia. O Lucas, que ele é um psicólogo. E geralmente, não é regra, mas geralmente é comum que psicólogos e terapeutas tenham sessões com outros psicólogos e terapeutas, porque lidar com os sentimentos das outras pessoas todos os dias não é uma tarefa fácil pra todos os efeitos, sabe? Isso não é nem citado no livro. Eu talvez não quisesse colocar pra não se enrolar ali na narrativa, porque ia ser muitos pensamentos em outras terapias, talvez ficasse um livro mais longo, não sei. Acho que até por eu ter essa vivência de minhas tias serem psicólogas e tal, eu fiquei sentindo um pouco de falta disso. Eu dei 5 estrelas nesse livro. Pra mim ele foi incrível. Assim, por mais que eu tenha dado 5 estrelas neste livro e não no Garoto da Torre, que eu dei 4, dizer que eu gostei mais deste em detrimento daquele. Não. Aquele tem 400 e cacetadas de páginas, é tipo o dobro disso aqui. Mas eu achei muito mais romântico. É outra pegada, 100%. Há uma pegada bem mais... O Garoto da Torre é romântico puro, tipo, é o
focado no casal e é isso. Houve mais identificações da minha parte com aquele do que com este. Em relação a este livro, por mais que eu tenha dado 5, eu acho que a única crítica que eu tenho a fazer, mas que isso não tirou meia estrela ou uma estrela na avaliação do Scooby, é que, como o Vinícius comentou, essa ideia dos capítulos relacionados ao Lucas. Há uma reiteração constante ou seja, uma repetição constante sobre o Lucas, que é uma pessoa que tem estabilidade financeira, que não sei o quê, que é uma pessoa que é bom de que é uma pessoa bem de vida e que tá lidando com seus muros, que tem seus demônios. Ele reitera várias vezes isso. Eu acho que tem um objetivo, eu não consegui perceber, mas eu acho que isso não faz com que eu tire a metade ou uma estrela deste livro. Pensando bem, eu acho que é importante que ele faça essa reiteração constante, justamente porque ele quer que você perceba que ele é uma pessoa que no começo tá lidando bem com seus demônios, ele quer ignorar, mas chega uma hora que esses demônios eles vão crescendo, 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 se tornando tão acentuados que ele não consegue mais ignorar. É o que acontece com os nossos traumas, né? Se a gente não trata. Vão adquirindo forças outras que não tinha antes. Por um momento ele consegue negligenciar esses demônios, mas depois ele não consegue mais lidar com eles. Tanto que eles tomam de conta, ele se permite sentir. Ele fala assim, não, eu vou ser Lucas Gabriel. A lição que a gente tira desse livro é faça terapia. Eu acho que a gente tem que aprender a se conhecer. E não ter medo de buscar ajuda pra se conhecer e se autodescobrir. E reconhecer que nós somos fracos, que nós não somos fortes o tempo todo. E que é importante ter um profissional que pode nos ajudar. Que no caso, um psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, até psiquiatra em alguns dos casos. Pensar o seguinte, o que eu posso fazer para poder lidar com os meus problemas? E tentar entender que às vezes, por exemplo, no caso do Gabriel, os pais o expulsam de casa, sabe? Os pais, na verdade, os pais expulsam de casa, o que ele tem que fazer? A sorte que ele tem a avó. Mas no final, uma coisa que mexe muito comigo é que os pais, mesmo durante o enterro da avó, eles vão lá e a mãe começa a falar um monte de coisa pro Gabriel, falar que você é um imundo, olha o que você fez com a minha mãe, ela morreu amargurada com você. Eu fiquei, não. Não, essa cena é horrorosa, né? Você tá com uma Eu raiva, fiquei querendo puta. botar soco na cara da mãe dele. Nossa, eu queria chorar. Na verdade, essa cena queria me fazer chorar. Ah, sim. Porque Você vai chorar até de raiva. Porque ela falou assim pra ele, é por isso que as pessoas como você morrem mais cedo, porque Deus permite isso, porque vocês ficam doentes e pegam doença, porque gente, pelo amor de Deus. Muita gente critica esse tipo de cena porque às vezes fica um pouco gráfico, ou às vezes um pouco pesado demais, mas cara, quando eu vejo uma cena dessa, é tipo, 100% a realidade. Quantas vezes a gente já ouviu isso no Twitter, em qualquer tipo de rede social, até nos comentários dos meus vídeos eu já ouvi coisas tenebrosas. Óbvio que quando vem de uma pessoa próxima, isso dói num lugar muito diferente, num lugar muito pior. É por isso que a gente fala tanto de terapia hoje em dia, de tanto sobre saúde mental. E fica a recomendação, gente. Leiam esse livro, leiam mais do Vinícius Fernandes. A gente volta aqui pra falar do Garoto da Torre, com certeza. Se vocês quiserem, também já comentei pra gente saber. Segue a gente nas redes sociais, que tá aparecendo aqui na tela. A gente vai marcar um café com o Vinícius Fernandes. Se tudo der certo. Eu quero falar com ele e perguntar o seguinte. Inclusive, deixem comentários aqui sobre o que vocês acham. O que vocês acham que nós poderíamos perguntar para ele nesse café? Quais são as motivações para ele criar esses personagens? De onde vê essas inspirações? Tudo bem que deve ter as musas e tal, as ninfas, mas a questão é, como que ele cria esses personagens tão complexos? É admirador, é de uma maestria tamanha que eu fico, gente, o cara é inteligentíssimo, sem sombra de dúvidas. É incrível, eu te amo, cara. Se inscreve no canal aí. E me segue nas redes sociais. E segue ele também. Mas ele não precisa.